Já trabalhei tanto com o público ouvinte inteiramente, como uma mistura de ouvinte com surdos que nós temos no período da manhã, atualmente. Então essa experiência de dar aula para deficiente é um ímpar. É uma experiência que permite que você veja as suas deficiências também, como educador, e perceba as deficiências do aluno. Aquelas deficiências que você pode auxiliar e alguns paradigmas que você tem que quebrar. Quando eu comecei a dar aula por surdo, eu recebi algumas informações por compartilhamento com alguns colegas que o surdo tinha uma grande dificuldade de aprendizagem e que alguns simplesmente não queriam aprender. Essa foi a metodologia que eu entrei com o pensamento. Essa metodologia ela foi mudando. E os alunos também foram comprovando que eles são capazes de aprender. Eu acho que no período da manhã um aluno me perguntou se era possível um surdo fazer um mestrado. E o outro foi além, se era possível fazer um doutorado, porque eu estava colocando uma relação de tempo que você levaria para chegar até essas casas do ensino, né? Eu disse que seria amplamente possível. O objetivo de toda escola, eu acredito, que seja possibilitar aquilo que nenhuma escola comum possa, a realização de sonhos. E eu não estou dizendo um sonho propriamente dito daquilo do campo ilusório, o sonho voltado a você realizar um fato, o sonho voltado à ação. Trabalhar com o surdo em sentido amplo seria perceber as deficiências dele e tentar tratar da melhor maneira possível. O professor nesse campo ele tem que se adaptar. A sua aula tem que ser pensada a ser tornada o mais influente de informação, mas sem aquela dificuldade que nós colocamos para a questão do aluno ouvinte. A aula ela tem que ser voltada a desenvolver o potencial criativo que o surdo tem, porque você tem que entender que ele já vem com uma deficiência extraordinária de outras instituições. Na escola, por exemplo, ele não vai ter um intérprete que do lado auxilie ele a adquirir o conhecimento de português ou conhecimento de matemática propriamente dito. Então essas duas deficiências para o curso de administração ou almoxarifado são sentidas. Se você fosse apropriar dessas deficiências para tratá-las, em um ano é impossível. Então o que é que se pode fazer? Trabalhar com afinidades práticas. Você vai trazer para fora aquilo que o aluno tem de melhor dentro. Seria colocar ideias, a criatividade que ele tem, a propor situações, problemas que ele conseguisse solucionar no seu cotidiano, falar da matéria com algo que ele consiga vivenciar. Por exemplo, vou falar sobre estoque. Eu consigo mensurar porque ele compra material para a casa dele, para que ele faz compra, por que ele guarda aquilo. Vou falar sobre fabricação. Eu ensino ele como preparar um bolo e digo que aqueles passos, na verdade, fazem parte do processo que no fim concluem o produto. É puxar algo que está no campo da indústria para o campo que ele vivencia. Torna isso uma aprendizagem mais fácil. A quebra do paradigma aí é você entender que o aluno ele vai te ensinar tanto quanto você a ele, porque cada turma tem uma característica única. Se você, por exemplo, numa turma de ouvintes, você tem um aluno que ele não vai gostar de você, você sabe que aquela turma ela vai ser encerrada, outra turma vai iniciar e você não vai ter mais esse problema porque esse aluno não existe mais. Uma turma de surdo é diferente. Aquele aluno que não gostar de você, ele vai passar essa informação para a próxima turma. E você vai ter que fazer um processo de conquista. Você vai ter que provar para aquele aluno que a informação que ele recebeu não é aquela verdadeira. Você vai ter que provar para o aluno que aquela deficiência que ele tem, ele não pode usar como uma muleta para a vida inteira. Que aquela deficiência, na verdade, foi algo concedido como vantagem. Ele pode ser surdo, mas outras características deles estão mais desenvolvidas. Por exemplo, ele vai ter condições de observar o mundo de uma forma totalmente diferente de todos nós. Ele vai conseguir ver a beleza da natureza, a relação que as pessoas têm entre elas e até mesmo o comportamento dos colegas muito melhor do que nós conseguimos. Se todos conseguirmos ver deste lado, o ensino para o surdo se torna mais fácil. Aceite o desafio e tente se autoconhecer. Quando nós estamos trabalhando com pessoas com deficiência, temos que saber aceitar que durante muitos anos elas usaram essa deficiência como desculpa para não adquirir algo. E às vezes na nossa maturidade, achamos isso vulgar, achamos isso supérfluo e julgamos por isso. Tente entender a realidade do seu aluno, é função da escola também.
Você consegue ensinar bem se as pessoas entenderem bem o que você quer ensinar. Então, nesse ponto, é necessário você criar um vínculo. A questão de criar um vínculo tem que ser muito mencionada no sentido que você está para auxiliá-lo. A descoberta do conhecimento cabe a ele. O professor é um auxiliador, é aquele que vai dar o caminho de longe e vai acompanhando. E se ele precisar, nós voltamos a atuar. Mas a descoberta tem que ser dele. Minha formação é jornalismo e há 5 anos atrás, eu trabalho no Senai desde 1976, mas há 5 anos atrás vim para Diadema. E aí me deparei com essa realidade do surdo aqui em Diadema, que foi para mim assim a novidade da minha vida. Então faz 5 anos que eu comecei a me relacionar com o surdo, com o ensino para surdo, e eu me encantei, gente. Eu me encantei de verdade. E o que eu ouvi que ficou marcado foi assim: se você ama a língua do surdo, você ama o surdo. E aí eu me encantei, fui estudar, eu não tinha essa experiência, fui estudar, tentei aprender Libras, fui fazer uma pós-graduação em Libras para eu entender mais a cultura do surdo e poder trabalhar melhor com eles, entender como eles pensam. Que a minha intenção é entrar no mundo do surdo e entender como eles pensam. É o amor pelo surdo ou pelo deficiente, qualquer que seja. Tem que ter amor por eles, porque eles são capazes, eles podem, e a gente tem que se preparar também. Não pode só achar que vai chegar lá e vai fazer só porque gosta da coisa. Tem que se preparar, tem que estudar e abraçar a causa, amar a deficiência dele como se fosse sua. E você com certeza vai conseguir atingir o objetivo. Toda a diferença. Porque o aluno ouvinte, para ele é normal sentar numa carteira escolar e prestar atenção na aula, para ele é tudo muito normal. Para o surdo é tudo muito diferente. O surdo tem uma sede de saber. O surdo está ali porque ele quer aprender. E ele não encontrou isso fora. Quando ele consegue aulas na língua dele, é um horizonte que abre. E ele tem uma sede de saber. Então, é muito interessante dar aula para o surdo, porque ele quer mesmo aprender.